E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal. Como eu disse, esse é o segundo vídeo da série As Copas que eu vi. Comecei com 78. Aliás, em 78 tivemos 16 seleções. Em 82, na Espanha, eu tinha meus 10, 11 anos, 10 para 11 anos ali. Completei 11 anos após a Copa, dia 26 de julho. Foram 24 seleções pela primeira vez. Então aumentou aí o número de equipes. O Brasil estava no grupo com a União Soviética, com Escócia e com Nova Zelândia. A União Soviética tinha uma boa seleção, a Escócia é uma seleção média e a Nova Zelândia bem fraquinha, né? Uma equipe até inocente. O Brasil chegou à Espanha como grande favorito, era um clima de festa no país. Todo mundo acreditava no título, no tetra, né? No quarto título brasileiro. Depois da Copa de 70, seria a melhor seleção que o Brasil formou, essa que estava na Espanha. Porque em 81 o Brasil fez uma excursão pela Europa e venceu Inglaterra em Wembley com gol do Zico, bateu a França lá 3-1 e ganhou da Alemanha de virada 2-1. Né? Os jogos fora de casa, uma excursão que o Brasil fez à Europa. Inclusive foi de virada contra a Alemanha, o Valdir Pérez pegou 2 pênaltis do Paul Breitner, grande jogador alemão. Na primeira ele defendeu, o árbitro mandou voltar, que ele teria se mexido, e realmente se mexeu, né? E aí no segundo ele se mexeu um pouquinho de novo, mas aí o árbitro teve coragem de mandar repetir novamente. Pegou 2 vezes as penalidades aí, 2 pênaltis do Paul Breitner. 2-1 de virada, o Cerezo fez o gol de empate, o Júnior numa cobrança de falta que bateu no travessão e entrou, fez segundo gol do Brasil. Então era aquele clima de já ganhou, aquele oba-oba. E sobre imprensa, se em 78 tivemos 6 emissoras de televisão no Brasil transmitindo o Mundial da Argentina, em 82 apenas a Rede Globo. A TV Cultura teve o direito de retransmitir os jogos, né, que a Rede Globo transmitia. E tinha lá a sua equipe nos intervalos, no pós-jogo, aquela coisa toda. Mas a transmissão era exclusiva da Rede Globo pela primeira vez, uma transmissão exclusiva. Depois, 86, eu vou contar no próximo vídeo como é que foi, mas não é bom, né? Nunca é bom exclusividade em transmissões esportivas, de eventos. 78, você tinha muitas opções, né? Gazeta, Band, Record, Globo, TV Tupi, a própria TV Cultura. Então, tivemos só a Rede Globo. E o Luciano do Vale, mais uma vez, foi o titular da Rede Globo. A última Copa, o último evento que o Luciano do Vale transmitiu na emissora carioca, pela Rede Globo, a Copa da Espanha. Luciano do Vale titular. Novidade na Globo foi o Galvão Bueno chegando, né? Em 81 foi contratado para transmitir a temporada de 82 de Fórmula 1 e também jogos de futebol. Ele foi o número 2. Então existiam 3 equipes, né? 3 duplas de narradores, Luciano do Vale e Márcio Guedes, a dupla principal na Copa de 82, Galvão Bueno e Sérgio Noronha, a dupla número 2, Carlos Valadares e o José Maria de Aquino comentando os jogos, a equipe número 3. Uma cobertura que a Globo realmente inovou, tinha câmera exclusiva, que na época era uma novidade, né? Uma câmera lá, a Globo tinha um satélite, tinha o seu próprio satélite, né, para transmitir, né? Porque naquela época a transmissão era feita pela TV local. Então a TV espanhola fazia a transmissão, mas a Globo, como tinha um satélite próprio, ela conseguia ter a imagem da sua própria câmera, né? Mais aproximada dos lances ali, que hoje não seria nada, mas naquela época era uma grande novidade, uma inovação. Câmera Globo, você via muitas vezes lá nas transmissões da Copa de 82. O Brasil estreou contra a União Soviética, um jogo muito difícil, aquele frango do Valdir Pérez, meu Deus do céu, né? Valdir Pérez, num chute do jogador Bal da União Soviética, o Brasil estava melhor na partida, a União Soviética tinha ótimos jogadores, mas um chute despretensioso, Valdir Pérez foi displicente, foi mal, desajeitado para a bola, acabou tomando aquele peru e aquela preocupação, intervalo de jogo 1-0, mas o Brasil virou 2-1, com um golaço de Sócrates e outro gol também sensacional do Éder, 2-1 para o Brasil. Teve um lance ali do Schengelia, da União Soviética, reclamou de pênalti do Luizinho, zagueiro da seleção brasileira, e realmente não tínhamos muitos recursos, mas ficou a impressão de penalidade máxima, sim, para a equipe soviética. E o Brasil, uma grande seleção, né? Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Éder, Leandro, Oscar, Luizinho, nossa, muita gente boa, Tele Santana no comando, seleção super ofensiva, não sabia muito defender. Tinha esse defeito a seleção do Tele de 82, atacava muito, toque de bola rápido, né? Toca, não tá mais comigo, toca, não tá mais comigo, né? Muito bem treinada, tudo bem executado,
Mas o Tele não fazia muito a leitura do jogo. Taticamente, o Tele Santana não era um grande treinador. Ele gostava do futebol bem jogado, ofensivo, sem violência e fundamentos, né? O cara tinha que cruzar bem, passar bem, finalizar bem. Isso era muito bacana, o mestre Tele Santana. Mas não era, assim, aquele super técnico taticamente. Eu acho que faltou um pouquinho disso para o Tele Santana naquele momento. Segundo jogo, goleada no Brasil, 4-1 contra a Escócia. Mais uma vez o Brasil saiu perdendo com o gol do Narey. Depois o Zico empatou de falta. No segundo tempo, Oscar de cabeça numa cobrança de escanteio do Júnior, que era ensaiada por eles nos treinamentos. Depois teve o terceiro gol do Éder, um golaço por cobertura. Recebeu do Serginho, meteu no ângulo do goleiro da Escócia. O Falcão fez o quarto gol. E ali o Brasil estava classificado. Eu acompanhando ali, aquele clima de festa no Brasil que eu nunca vi igual. 1982... Eu ali com meus 10 para 11 anos, né? Depois a Copa começou, aí acabei entrando de férias, né? Férias escolares e tal, no mês de julho, justamente onde aconteceu aquela tragédia que eu vou contar daqui a pouquinho. O Brasil já classificado pegou Nova Zelândia na primeira fase, ganhou de 4-0, 2 gols do Zico, um gol do Falcão, e o Serginho Chulapa marcou o primeiro gol. Aliás, Valdir Pérez e Serginho Chulapa foram os pontos negativos. Valdir Pérez não foi bem na Copa, sentiu muita pressão de disputar o Mundial, e o Serginho não combinava com Zico, Falcão, Sócrates, era um jogador mais trombador, artilheiro e tal, mas não tinha a mesma técnica, então a bola chegava redonda para o Serginho e devolvia quadrada para os seus companheiros. Faltava ali o Careca, que não pôde jogar a Copa, se contundiu antes da viagem para o Mundial da Espanha, e o Roberto Dinamite estava no banco, foi convocado pelo Tele, mas não foi aproveitado em nenhum momento da Copa do Mundo, e o Brasil partiu assim para a segunda fase, com 3 vitórias contra a União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. E, mais uma vez, regulamento estranho, né? 78 teve aqueles 2 grupos de 4 na segunda fase. Em 82, como eram 24 seleções, 2 de cada grupo, né? 6 grupos, passaram para a segunda fase, 12 equipes divididas em 4 triangulares. E o Brasil ficou com a Argentina e Itália nesse triangular. O primeiro jogo foi Argentina e Itália. A Itália venceu por 2-1. A Itália foi muito mal na primeira fase, empatou 3 jogos, se classificou por causa de um gol marcado a mais que Camarões. A Polônia foi líder do grupo da Itália. Então a Itália chegou ali desacreditada, mas ganhou da Argentina 2-1, já começou ali a sua reação. O Brasil meteu 3-1 na Argentina, com gols de Zico, Serginho, Chulapa e Júnior. Bela partida da seleção brasileira, apesar de um pênalti não marcado em cima do Maradona. Pênalti cometido pelo Júnior. O árbitro mexicano do jogo Brasil-Argentina não marcou, mas enfim, o Brasil era bem superior, 3-1. Acabou com a Argentina, teve aquele lance do Maradona, né? Maradona deu um coice ali no estômago do Batista, foi expulso de campo, primeira Copa do Maradona, mas já mostrava qualidade. Já tinha qualidade técnica o Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas em 82 ficou com essa imagem ruim. E o Brasil pegava a Itália com a vantagem do empate, porque ganhou de 3-1 da Argentina e a Itália ganhou de 2-1 da Argentina. Então, por esse gol a mais de saldo, o Brasil jogava pelo empate para ir para a semifinal. Mas aí aconteceu aquela tragédia. A Itália jogou um bom futebol, marcou muito o Brasil. O Gentili foi um carrapato em cima do Zico. Marcação dura, né? Aquela pegada. A Itália começou melhor, fez o gol com o Paulo Rossi, né? Cruzamento do Cabrini. Defesa brasileira olhando, né? O Brasil defensivamente era muito fraco com essa seleção aí do Tele Santana, né? O que tinha de ofensividade faltou em termos de defesa para a seleção brasileira. Marcava mal, marcava a distância, não tinha pegada. Mas era um futebol lindo, maravilhoso, que encantou o Brasil e o mundo. Todo mundo achando que o Brasil já tinha vencido essa Copa, seria tetra, né? Ganharia o 4º título mundial. Mas aí saiu perdendo para a Itália, logo em seguida empatou com o Sócrates, linda jogada do Zico sobre o Gentili. E aí, meu amigo, o Brasil dominando, parecia que ia virar, acho que vai golear, né? Como o jogo contra a Escócia, primeira fase, 3-1, 4-1, 5-1, sei lá. Ganharia fácil, mas aí teve aquele lance do Cerezo que atravessou aquela bola. Jogadores do Brasil ficaram perdidos, Paulo Rossi tomou e fez o segundo gol, foi para o intervalo 2-1, aí todo mundo já começou a ficar preocupado com a situação. O Brasil começa o segundo tempo atacando, né? Não poderia ser diferente. A Itália perigosíssima nos contragolpes, quase marca o terceiro com o Paulo Rossi, num contragolpe. E Falcão empatou num lindo gol. Jogada começou com o próprio Falcão, depois um tiro de meta do Zoff, colocou pro Luizinho, Luizinho pro Júnior na esquerda, o Júnior abriu pro Falcão ali na meia direita, na entrada da área. Ele enganou a defesa italiana, fingiu que ia dar pro lado direito pro Cerezo, que passou e enfiou uma bomba com a perna esquerda, puxou pra canhota, empatou o jogo 2-2, o Brasil jogava pelo empate, acabou. Brasil classificado, mas teve aquele escanteio faltando 15 minutos pro final da partida, escanteio cobrado pelo, se não me falha, acho que o Bruno Conte ou o Cabrini, né, cobraram aquele escanteio. O Conte, né? O Conte bateu o escanteio. E aí, uma confusão, a zaga tirou, o Brasil todo na área defendendo ali. O
Teve um chute, né, em direção ao gol. Paulo Rossi no meio do caminho ali, na boca do gol, fez o terceiro gol. O Júnior pediu impedimento, mas ele dava condição pro Paulo Rossi. Ele não saiu. A defesa saiu, o Júnior ficou. 3-2, faltavam 15 minutos e aquele desespero. O Brasil teve ainda uma grande chance aos 43,5. Uma cabeçada do Oscar, cobrança de falta do Éder. O Zoff pegou em cima da linha. Ninguém sabe como é que ele conseguiu pegar aquela bola. Seria o gol da classificação do Brasil. Teve um gol anulado do Antonioni, antes disso também para a Itália, que me parece que não estava impedido. Naquela época, a mesma linha de impedimento. Não tinha câmeras como tem hoje. Não tinha câmeras como hoje em dia para saber se estava ou se não estava impedido o jogador da Itália. 3-2, aquela choradeira em todo o país. Eu lá, né, tava de férias, aí a gente sai para conversar, para brincar com os amigos e tal, mas ninguém... Não vou dizer que chorei, mas aí ficou aquele gosto amargo, ninguém sabia o que falar pro outro, uma decepção terrível. No final, a Itália campeã, passou pela Polônia 2-0 na semifinal e na final bateu a Alemanha por 3-1. A Alemanha eliminou a França na semifinal. Um jogaço, melhor jogo da Copa, Alemanha e França, 1-1 no tempo normal, 3-3 na prorrogação. Decisão em terceiro lugar, a seleção da França perdeu, né? A Polônia acabou vencendo a seleção da França por 3-2 e na final, Itália 3, Alemanha 1, Itália conquistava o seu terceiro título, né? O tricampeonato, digamos assim, se igualando ao Brasil. E toda aquela decepção na Copa de 82 foi o que a gente sentiu naquele momento, um clima de muita festa, muita alegria, que terminou realmente um pesadelo, aquela derrota em 1982. Então é o que eu tenho, mais uma Copa que eu vi, né? A primeira que eu tenho boas lembranças, mais lembranças, né, digamos assim, 78, depois de 82 diante. Próximo vídeo eu vou falar da Copa de 86 no México, vou contar as histórias que eu acompanhei com informações para você aqui no canal, beleza? Faz sua inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa aí sua curtida, beleza? Grande abraço.